Olá, queridos amigos da TV Unifev. Esse é o programa Verdade em Questão. Eu sou o padre Márcio Tadeu e todas as semanas a gente traz temas que falam da nossa realidade, mas com uma capacidade reflexiva. O que é essa capacidade reflexiva? A capacidade da gente pensar sobre as coisas que estão no contorno da nossa vida, que fazem parte da nossa vida e também assumir uma responsabilidade sobre cada uma delas. E responsabilidade social é o nosso tema e por isso eu quero receber a nossa convidada, que é coordenadora da responsabilidade social do Centro Universitário de Votuporanga e vem aqui à TV Unifev, que é de casa, falar um pouco sobre a responsabilidade social, especialmente do Centro Universitário. Bem-vinda então, Marinês Ralho, é a nossa convidada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém, Padre. E possa realmente, a gente possa esclarecer um pouco do que é isso, né? Porque se a gente falar o verbete, vamos dizer assim, responsabilidade social, eu acho que a responsabilidade ela parte, né, Marinês, da nossa liberdade. É isso. Cada ser humano é livre e por ser livre ele tem um papel ético. Sim. E quando ele exerce um papel ético na sociedade, desenvolvendo a liberdade dos outros, dando condições, dando equidade, porque a gente fala muito de igualdade, mas igualdade pesa um pouco a não equidade. Porque aqui é a diferença de igualdade e equidade, né? Equidade é dar mais para quem precisa de mais, menos para quem precisa de menos, né? E igualdade é dar uma coisa igual para todo mundo. E no mundo que a gente está vivendo, né, Marinês, eu acho que esse tema é muito importante. Por quê? A gente está vivendo num mundo onde as pessoas não se responsabilizam mais pelo vizinho da frente. Esses dias eu estava fazendo uma visita, só para introduzir, e aí a pessoa falou assim, olha, eu passei mal e não tinha, gritei, a minha vizinha da frente aqui olhou, etc e tal, foi como se nada tivesse acontecendo. E eu acabo me desligando de alguém que faz parte da minha vida, não só porque divide o mesmo espaço geográfico, mas porque divide a mesma dignidade humana. E é enaltecer a dignidade humana que trata, né, a responsabilidade social. Então, qual que é a sua breve definição do que é responsabilidade social? Esse verbete a partir dessa introdução. Sim. Bom, a responsabilidade social eu considero que é toda ação, todo comportamento, a postura que a gente tem pensando no bem coletivo, pensando no bem do outro. Quando a gente desenvolve uma ação voluntária, né, que gera uma mudança, que traz esse bem-estar para o individual ou coletivo. E como que é isso no contexto universitário, Marinês? Bom, no contexto universitário ele tem um peso muito grande, porque uma universidade ela detém, né, todas as áreas de conhecimento. Então a responsabilidade social ela é bem maior, né? A universidade ela se compromete com o seu público interno e externo. A gente tem que ter a preocupação de como está acontecendo o desenvolvimento, né, local, regional, onde essa universidade está inserida, porque nós detemos todas as áreas de conhecimento. Então nós temos uma capacidade de desenvolver ações que traga esse desenvolvimento, que traga esse bem-estar coletivo. Eu acho que a universidade é vamos dizer assim, é o né, como diz é o lugar mesmo, né? Com Porque certeza. até a própria palavra universidade, ela quer dizer que atinge a todos, né? Até a própria palavra católica quer dizer, em grego, quer dizer universal, ou seja, que nasce com esse contexto, né? Eu me lembro os grandes formadores do pensamento universitário, dentre eles, né, o criador, vamos dizer assim, entre aspas, da universidade, que é o São Tomás de Aquino, que é um grande filósofo, independente de ser um santo, e ele pensava justamente a serviço, vamos dizer assim, da teologia, todos os conhecimentos das ciências naturais e humanas, a serviço da teologia, mas a teologia não necessariamente a Deus, mas em favor do bem comum. Então esse é um pouco o princípio de como a universidade nasce dentro desse contexto. E como é que é essa experiência de uma grande universidade, porque o Centro Universitário de Votuporanga tem quantos alunos aproximadamente? Hoje nós temos média de 4.000 alunos. Então tem 4.000 alunos, a grande maioria certamente Sim. É da sede, né? Sim. Claro que tem de toda a região. E como que é esse papel do Centro Universitário que você coordena nas comunidades
mais carentes. Como é que foi esse trabalho? Como é que é esse trabalho hoje? A Unifev, ela já vem há muitos anos desenvolvendo essas ações de responsabilidade social. Aí foi criado um núcleo, há 4 anos, que centralizasse. Eu coordeno esse núcleo de responsabilidade social. Então, a gente chega a... Para que nós façamos essa parceria com a comunidade, com instituições, existem diversos caminhos, né? A própria comunidade vem em busca espontânea, uma instituição entra em contato, olha, que tipo de trabalho que a Unifev pode desenvolver aqui, eu faço esse tipo de atendimento, e aí nós analisamos, e hoje, assim, a Unifev ampliou muito. Nós temos parcerias, programas, né, que é um trabalho contínuo com diversas instituições, além das ações pontuais que são feitas em praças públicas, né, que é muito frequente nós observarmos os alunos de final de semana desenvolvendo algum tipo de trabalho. Então, vem ampliando bastante e, assim, para o universitário, isso é muito importante, é um diferencial na carreira dele, né? A universidade acabou aquele papel de formar dentro da universidade numa sala de aula. Hoje nós temos que pensar Acho que em mais extensão. nada é formado só para dentro, Mais né, nada, nem pode, hoje né? nem pode. Hoje nós temos que pensar nessa extensão, né, que atinge a comunidade. Esse é o objetivo da universidade, em que ela pode contribuir. Então, existem diversas maneiras, né, para que a gente faça essas parcerias, essa busca espontânea. Às vezes o próprio aluno, ele mora numa comunidade, ele nos traz o problema, ele fala, olha, minha comunidade enfrenta essa situação, o que a universidade pode fazer por essa comunidade? E aí a gente desenvolve o projeto. E esses projetos são multidisciplinares ou tem áreas, né, porque na coordenação, na gestão, eu também sou gestor de projeto social, então a gente sabe da dificuldade que às vezes a gente que não está acostumado a conversar em muitas áreas, conversar nessas muitas áreas. Então, há esse contato, há essa permuta multidisciplinar? Hoje nós podemos afirmar que 100% de todos os cursos desenvolvem ações multidisciplinar. Hoje nós temos que pensar como um todo, né? Não dá para pensar numa comunidade, no desenvolvimento dela isolado por área, né? A gente tem que pensar na saúde, na questão ambiental, as tecnologias. Então, hoje 100% dos cursos participam dessas ações multidisciplinares. E hoje é um desafio muito grande, né? Porque o Votuporanga cresce e toda cidade que se desenvolve, ela traz também uma massa de risco, vamos dizer assim, né? De risco social muito grande, né? Sim. Que é uma pobreza que está, a miséria, vamos dizer assim, que está nas periferias da cidade, que são cultivadas há muito tempo, enfim, isso independe, é uma questão do nosso país, mas ao mesmo tempo a gente é uma cidade muito rica em pessoas, em trabalhadores, enfim. E como que é essa recepção na sociedade? Vocês têm algum parceiro também? Faz nesse nível só de extensão, ou de cumprimento lá daquelas horas que são curriculares, para os alunos, para os discentes, para os docentes? Como é que é esse processo? Não, ele extrapola essas horas curriculares, tá? Os alunos, eles têm que cumprir um número mínimo, né? um mínimo de estágio de horas PAC, né? Que é o Programa de Atividades Complementares. Mas as ações de responsabilidade social, elas extrapolam e muito. Ela é feita à parte. Elas são feitas, os alunos, eles se predispõem a ir até a comunidade, independente de precisar dessas horas. E os profissionais também, porque todo o trabalho ele é supervisionado por docentes. Então, e hoje é interessante que o meu próprio mercado de trabalho, quando a gente deu uma introduzida, ele pede que as pessoas já tenham algum tipo de experiência nessa questão, né, de responsabilidade social. Como é que é isso? Também o pensamento desse projeto dorsou essa necessidade que as próprias empresas, hoje especialmente multinacionais, valorizam a experiência não só de estágio, enfim, mas também um comprometimento social no currículo do discente? Sim, é um diferencial. Vou citar um exemplo do projeto Rondon, que a Unifev participa todos os anos. Eu já fui projeto Rondon. Nossa, que maravilha! Já participei quando fazia engenharia. É uma Que experiência bacana. fantástica. Os alunos falam, eles voltam e falam, é um divisor de águas na minha vida. E tem alunos, tem pessoas que eles vivem num mundo que não conhece uma periferia, não conhece a realidade de uma instituição, o trabalho que desenvolve. Então, quando eles chegam, nossa, eu tenho tanto para fazer, isso é muito bacana, porque a gente desperta no aluno essa vontade de fazer pela comunidade dele ou por outras comunidades. Então eu peguei o Rondon, porque realmente todo mundo que vai fala que é um divisor de águas. Sim.
E a Unifev, ela tem pensado assim, se o Rondon ele faz tanto sucesso lá numa comunidade carente, Votuporanga tem várias comunidades carentes. Então, nós estamos indo para essas comunidades, desenvolver esse tipo de trabalho. E nós estamos criando um projeto grande, vou pensar num mini Rondon, que não vai ter esse nome, mas que de fato vai ter um trabalho ainda com maior continuidade do que já acontece. Porque esse é o caminho, né? Sim. É a responsabilidade de olhar também, né, para essas realidades que a gente tem no contorno da gente. Sim. O programa passa voando, somente quando o assunto é bom e o assunto é ótimo. No segundo bloco a gente vai ver até uma matéria de um desses projetos, vai se aproximar e vai continuar essa discussão. Mas eu acho que um ganchinho aqui que a Maria Inês deixou para a gente, né? A responsabilidade social abre o olhar, não só do aluno, mas também de cada um de nós, e deve abrir para o que está ali no contorno, porque está em volta da gente. Isso é muito importante. De fato, a gente só exerce a cidadania de verdade, e a cidadania não é ser político, não é candidatar, não. A cidadania é se colocar realmente responsável no lugar onde você vive, e você tem responsabilidade por isso, e a gente continua no segundo bloco falando de responsabilidade social. Até daqui a pouco.